Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer aqui hoje um exercício que nunca fizemos, que até às vezes é habitual ver-se este exercício, mas nós aqui nunca o fizemos, que é dar a nossa opinião em relação ao melhor 11 da história do Futebol Clube do Porto. Mas o Porto tem uma história tão recheada, tão rica de craques e de jogadores que foi-nos completamente impossível dar o melhor de sempre, até pelo facto do futebol ter sofrido uma transformação enorme, sobretudo nos últimos anos. Portanto, nós acabamos por fazer aqui um melhor 11 da geração antiga, vamos chamar assim, e depois um melhor 11 de uma geração mais recente, a partir ali dos anos 97, finais dos anos 90 se calhar, seria a nova geração e para trás disso a antiga geração. Dragão 27, vou-te deixar começar com a antiga geração. Muito bem, evidentemente que eu vou falar da antiga geração, mas digamos anos 80, 90 para cá, porque anos 80 sobretudo, porque anterior a isso também haveria muito a dizer, mas honestamente também já não é do meu tempo, porque eu sempre ouvi falar em, por exemplo, num Barrigana, num Cisca, num Valdemar, pronto, grandes jogadores, mas pronto, que já são dos primórdios do nascimento quase do clube. Mas mais atuais e mais de anos 80, que aliás estão na gênese da equipa que levou ao início da glória europeia e também da consagração do Futebol Clube do Porto como grande clube europeu. Temos na baliza o Mlinarczyk, foi de facto um guarda-redes polaco, mas excepcional, de uma grande elegância e de um grande tamanho. Ele era um jogador de grande compleição física, mas de uma grande elegância, muito bem a sair às bolas, muito bem a fazer grandes defesas impossíveis. Um jogador que dava uma confiança, uma segurança à defesa impressionante. Mlinarczyk, claramente, o número 1, digamos, o guarda-redes. Depois, o número 2, o João Pinto. O João Pinto, que até se costuma dizer que é o eterno capitão do Futebol Clube do Porto. Não tanto pela sua valia técnica. Ele era um bom jogador, obviamente, era um jogador muito completo, que defendia muito bem, muito raçudo, que também descia muito bem, que se entrava bem, para um jogador que também se inseria muito bem na dimensão atacante da equipa, mas era sobretudo um jogador pela raça, pelo querer, pela vontade. Há aquela imagem icónica dele levar a taça dos campeões europeus na cabeça, não é? Ele só queria a taça para ele. E é de facto o grande capitão, a pessoa muito simples, mas o portista de gema. Depois, como centrais, um 3, um Celso, se calhar já pouca gente conhece, e o número 4, o Aloísio. O Aloísio era um jogador de uma elegância excepcional. O Celso também um jogador muito possante, um jogador que tinha um remate estrondoso e impressionante, marcava muito bem livres. É claro que aqui também poderíamos meter um Geraldão, que também foi um grande central do Futebol do Porto. Curiosamente, quer o Celso, quer o Aloísio são brasileiros, e o próprio Geraldão, se eu também o incluísse, era também um brasileiro. Depois, defesas esquerdos. Eu acho que houve um jogador que foi um primor de técnica, o que há de melhor no futebol mundial. Aliás, ele era um jogador de seleção do Brasil, e eu creio até que ele terá sido campeão do mundo pelo Brasil. Não sei se estou a dizer um disparate, mas é uma coisa que podemos até confirmar, que foi o Branco. O Branco era um jogador de uma elegância, de uma técnica impressionante. Eu aqui também pensei até num Inácio, não é? Que também foi um jogador que deixou a sua marca no clube, embora ele até seja... O clube dele é o Sporting, toda a gente sabe isso. O último título do Sporting foi conquistado pelo Inácio como treinador, curiosamente. Mas o Augusto Inácio foi também um grande jogador, mas o Branco era de um nível excepcional. E eu aqui também quero um bocadinho fazer esta mescla de, por um lado, jogadores Porto e jogadores também com uma técnica muito apurada, portanto, grandes jogadores de futebol. No meio campo, isto indo um bocadinho para esta lógica do 4-2, pronto, o 4-2-4, que nos dá um bocadinho mais de margem para podermos meter mais gente nesta lista. E eu punha aqui dois jogadores, o Jaime Pacheco, que era um jogador multifunções, é um jogador de uma valia técnica impressionante,
também de um jogador raçudo, um jogador que aliás ele no Boa Vista, depois como treinador, foi o único título do Boa Vista foi dele, mas era um jogador que tinha uma capacidade também de leitura de jogo, punha a bola onde queria, e era um jogador que também em missões defensivas ele estava bem a 6, a 8, a 10 em todos os lugares. E depois um jogador que hoje se fosse um jogador dos tempos de hoje, era um dos jogadores com mais valia em termos de mercado. Era o António Oliveira. O António Oliveira, curiosamente, até começou mais como o extremo direito. Na altura era assim que se chamava, eram os alas, não é? Mas ele depois derivou para o meio campo e ele era, de facto, de uma técnica. Vejam, façam este apelo. Vão a vídeos, procurem jogadas com o António Oliveira, que aliás, é o atual António Oliveira que toda a gente conhece, da Oliveira de Esportes também, tem até sido também comentador desportivo, foi treinador também do Porto, um grande treinador do Porto. O Porto fez uma época genial com ele, acho que bateu até os recordes de vitórias consecutivas. Treinou curiosamente até o Sérgio Conceição, atual treinador do Porto, não é? Exatamente, foi também treinador dele. Portanto, António Oliveira, claramente. Depois, na frente, Fernando Gomes, foi bibota de ouro, foi um jogador a nível europeu. Aliás, ele foi também um dos homens que conquistou a primeira Taça dos Campeões Europeus em 1987 e, infelizmente para ele foi muito infeliz porque ele teve uma lesão grave, ele partiu uma perna e não foi à final. Curiosamente, depois quem esteve na final foi o Madjer, que aliás também já era companheiro dele da equipa e que eu também ponho a par do Fernando Gomes como os grandes avançados do futebol do Porto. O Madjer que tem aquele golo também que ficará sempre na retina da nação portista, o golo de calcanhar. Mas o Fernando Gomes era um goleador excepcional. Eu segui-o desde as camadas jovens, desde os juniores. Ele era um fora de jogo, um fora de série, peço desculpa, era um jogador excepcional, foi um grande goleador e foi campeão europeu. Ele só não esteve na final porque na altura foi o Juari, um jogador que marcou um golo, um brasileiro, pronto, de menor dimensão e que depois ficou um bocado esquecido, mas também esteve associado a essa grande vitória. E depois como alas, o Rui Barros e o Paulo Futre. O Paulo Futre era também um jogador, já na altura ele valia imenso, o Porto fez uma transferência astronómica para o Atlético de Madrid e ele depois foi ser campeão de Espanha pelo Atlético de Madrid, quando o Atlético de Madrid não ganhava nada em Espanha. O Futre, as coisas que eu me lembro de o ver jogar até tem assim traços como o Messi, não é? De genialidade, uma coisa impressionante. Genialidade. E tinha também uma grande força física e uma grande rapidez. Era um jogador excepcional. Ele fazia o que queria. E o Rui Barros, aquele jogador pêndulo, mas um jogador que também está associado à história do clube. Ele tem, por exemplo, a vitória na primeira taça intercontinental. A vitória também na primeira supertaça europeia contra o Ajax de Amsterdão, que ainda se jogava a supertaça em duas mãos. E ele marcou lá um golo e marcou cá outro golo. Eu creio que não estarei errado, mas lá lembro que marcou. E portanto é um jogador também muito pequenino, baixinho. Aliás é o atual treinador da equipa B, mas é um jogador também de uma técnica primorosa. E ele aliás depois fez carreira internacional. Ele esteve, por exemplo, na Juventus, e creio que também no Mónaco, mas na Juventus sei que teve. E, portanto, foi um jogador também, na altura, um grande jogador de uma técnica aprimorada. E, portanto, é este o meu 11. Muito rapidamente, Molinar Zico, João Pinto, Celso, Luísio e Branco. Depois, Jaime Pacheco Oliveira. E na frente, Rui Barros e Futre, nas alas. E mais no miolo, o Madjer e o Fernando Gomes. Só avançar com o treinador para essa equipa. Treinador, que não foi treinador nesta altura, não é? Porque nesta altura, há aqui eu tenho que pôr aqui como treinador, e aqui tenho que recuar, isto parece um bocadinho contrassenso, mas é o José Maria Pedroto. Porque o José Maria Pedroto era um estudioso, era um homem inteligentíssimo, de uma finura impressionante, de uma capacidade de leitura tática excepcional, e foi ele o grande obreiro do Futebol Clube do Porto dos tempos modernos. Sem ele e sem o Pinto da Costa,
o Porto não seria nunca o que é hoje. Logo a seguir, e eu acho que era muito incorreto se eu não dissesse isto, o Artur Jorge, porque foi o Artur Jorge que foi campeão europeu com o Futebol Clube Porto. No fundo, quase com esta equipa que eu acabei de referir. Embora aqui os jogadores, o Rui Barros só vem mais tarde, pronto, mas o Pedroto, claramente o Pedroto, o grande treinador, aí já dos anos 70, 80, pronto, ele esteve ali, depois infelizmente ele morreu de uma doença de cancro, não é? Portanto, mas foi um homem que ainda poderia manter-se mais uns bons anos no futebol, porque foi um gênio. Eu vou avançar agora com o 11 de uma nova geração, pelo menos uma geração a seguir. Esta geração se calhar é uma geração que já toda a gente se vai recordar certamente destes nomes, mas eu vou avançar então com esse 11, que foi também bastante difícil de lá chegar. Portanto, na baliza acho que é incontornável o Vítor Bahia. O Vítor Bahia foi e é um símbolo do clube, claramente. Porto teve outros grandes guarda-redes, não é? Já para não falar do Elton e do Casillas, por exemplo, logo a seguir, mas acho que o Vítor Bahia é um nome superior a todos esses. Foi um grande guarda-redes e era um guarda-redes de classe mundial mesmo. Defesa direito, aqui foi bastante difícil. Foi das posições mais difíceis, mas avançamos com o Paulo Ferreira. O Paulo Ferreira foi campeão pelo Futebol Clube do Porto em 2004, campeão europeu, e em 2003 também com a Taça UEFA. O Paulo Ferreira, apesar de não ser um jogador muito excêntrico e que desse muito nas vistas até, o Paulo Ferreira foi um grande jogador. O Paulo Ferreira de seguida transferiu-se para o Chelsea, onde também foi campeão com o José Mourinho e fez grandes temporadas. Era um jogador muito certinho e foi um jogador que deixou uma marca no Futebol Clube do Porto. Diz? Pêndulo. Não percebi. Era um pêndulo. Era um pêndulo, exatamente. Era mesmo essa a descrição. Claro que tivemos a seguir grandes laterais direitos, mas que tenham deixado esta marca, já não é tão fácil de encontrar. Portanto, fica ao Paulo Ferreira. A seguir, como defesa central e capitão desta equipa, o Jorge Costa, não é? O nosso bicho, o nosso capitão, a personificação do que é ser Porto, não é? Em campo, dentro e fora do campo. Eu recordo sempre aquele episódio até contado pelo próprio José Mourinho, de onde o Porto está a perder ao intervalo, salvo erro, no Restelo com o Belenenses. E o Jorge Costa, ao saída para o intervalo, vira-se para o Mourinho e diz assim: dá-me só 5 minutos com eles antes de entrares. E depois consta-se que ele pegou em alguém pelos colarinhos, enfiou-os pelos cacifos adentro e o Porto a seguir dá a reviravolta a esse jogo. Inclusive o Jorge Costa marcou 1 ou 2 golos nesse jogo. Portanto, fez ali trabalho, e aquilo é que era um capitão, não é? Portanto, fez ali o trabalho mental e anímico, e o Mourinho foi só depois dar a tática, digamos. Portanto, o Jorge Costa era isto, não era o jogador mais dotado tecnicamente do mundo, não, mas era uma grande figura, e é uma figura incontornável do clube, tem que estar neste 11. Ao seu lado, também seu colega de defesa, fez dupla com ele, o Ricardo Carvalho. Claro que aqui o Porto teve grandes centrais, mas o Ricardo Carvalho a seguir também se transferiu para o Chelsea, para o Real Madrid. O Ricardo Carvalho era aquele central desejado por toda a gente, porque era um senhor, ele parecia um ninja silencioso, com uma técnica fora de série, fora do comum. Ele tinha um poder de antecipação enorme, era velocíssimo, era muito rápido. Não é por acaso que ele aos 36 anos ainda foi convocado pelo Fernando Santos para ser campeão europeu por Portugal. Portanto, era um grande jogador. Foi talvez, de facto, o melhor central até tecnicamente que o Porto teve. E agora, mais recentemente, naturalmente tivemos grandes centrais também, como o Otamendi, como o próprio Éder Militão, mas ficaram muito poucos anos no Porto e não deixaram a marca que deixou o Ricardo Carvalho. Vamos avançar para o defesa esquerdo. Aqui nós acabamos por escolher o Alex Telles, é o único jogador que faz parte deste plantel. Claro que o Porto teve grandes defesas esquerdas, o Nuno Valente, o Álvaro Pereira, o próprio Alex Sandro, que está agora nas Juventus.
mas o Alex Telles, comparado com estes todos, é o jogador primeiro que a gente acredita que sente mais o clube. É um jogador também um pêndulo certíssimo, de uma regularidade impressionante, que está em todas. Aliás, o Alex Telles acaba por fazer uma brutalidade de jogos por época e sempre com uma regularidade impressionante. Portanto, o Alex Telles é o nosso defesa esquerdo. Dupla de meio campo, vamos avançar. Aqui é uma dupla extremamente ofensiva, mas creio que a gente acredita que foram realmente os dois jogadores que mais deixaram a sua marca no Futebol Clube do Porto. Um deles é o Lúcio Gonzalez, não é? O nosso El Capitán, o nosso comandante. O Lúcio, acho que dispensa apresentações, era um senhor, era o capitão de equipa e deixou uma marca no Porto. E ao seu lado, o mágico Deco, não é? O Deco, agora eu falando por mim, acho que foi o jogador mais talentoso que eu vi jogar no Futebol Clube do Porto. O Deco tratava a bola como ninguém, era um jogador de uma técnica, de uma genialidade incrível, foi também campeão europeu. Portanto, esta dupla aqui pareceu-nos realmente a melhor dupla. Vamos para os extremos. Extremos também, estes dois, cuidado, também dispensam apresentações. Um deles, o Hulk, não é? O Hulk era um jogador de uma potência e de uma força, de uma velocidade e de uma técnica. Quer dizer, ele conjugava isto tudo e era um jogador impressionante, impressionante mesmo. Marcou imensos golos, foi também campeão europeu no ano da Liga Europa. Portanto, é um jogador incrível, não é? Não é por acaso que ele, no caso do túnel, foi um dos que o Benfica conseguiu arrumar para canto durante uns meses, porque de facto ele fazia mesmo moça, não é? E fazia muita falta ao Porto. O outro é o outro mágico, não é? É o Quaresma, o Ricardo Quaresma, que nunca conseguiu ser campeão europeu, curiosamente, faltou-lhe isso. Mas nos anos que cá esteve, quer dizer, aqueles melhores anos do Quaresma são os anos no Futebol Clube do Porto, não é? Aqueles golos fantásticos de trivela, aqueles cruzamentos, aquelas fintas, quer dizer, o Quaresma, quando estava inspirado e quando pegava na bola, toda a gente ficava com medo, não é? Ele impunha mesmo um respeito, e era um jogador perigosíssimo e de um talento impressionante, não é? Aliás, ele no início de carreira, ele e o Cristiano Ronaldo eram comparados. E até o Quaresma, se calhar, era considerado por muitos ainda melhor jogador que o próprio Ronaldo, mas de facto, sobretudo na técnica e na magia que ele põe no jogo, eu acho que o Quaresma é de facto um jogador incrível, incrível. Portanto, os extremos são estes dois, e os dois avançados, um deles aqui um bocadinho também de gerações diferentes, mas apesar de tudo de uma geração mais recente, o Jardel, o Mário Jardel. O Mário Jardel marcava aos 40 golos no campeonato, não é? Que é uma coisa que ainda hoje em dia não acontece. Se chegar aos 30 hoje em dia já é uma grande marca, e o Jardel marcava, quer dizer, aliás, até deu origem a canções e tudo, com uma bola centrada para a área, para o Jardel, era golo, não falhava nunca, não precisava de duas oportunidades para marcar, precisava só de uma. E apesar de não ser um jogador até com uma técnica fora do comum, ele marcava de pé esquerdo, de pé direito, de cabeça, não era, sobretudo, mas o Jardel era um jogador. Eu lembro-me que ele era o meu ídolo de criança, até me lembro de uma vez até estarmos os dois, eu ainda pequenino, e vermos o Jardel num multibanco, e eu fiquei a olhar para ele quase como quem olha para um deus, não é? O Jardel foi um jogador realmente marcante na história do Porto e um jogador muito acarinhado. E o outro, já mais recente, é o Radamel Falcão. Acho que também dispensa apresentações, é um goleador, quer dizer, ele marcava golos também de todas as maneiras e feitios, quer dizer, um jogador até que nem era muito alto, mas com um poder de impulsão brutal. Ele antecipava-se a qualquer jogador. Era aquele jogador que agora o Porto não tem, nem de perto nem de longe, porque o Porto, a gente até dizia, o avançado é que tem que ir ter com a bola. E o Falcão fazia isso, não é? O Falcão não ficava à espera que a bola viesse ter com ele e que os centrais falhassem o corte. O Falcão aparecia à frente de toda a gente com um poder de antecipação impressionante. E marcava muitos golos. Era um goleador também fantástico, foi também campeão europeu no ano da Liga Europa, em 2011.
uma grande figura do Porto. Portanto, recapitulando: Vítor Bahia, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Alex Telles, Lúcio, Deco, Hulk, Quaresma, Falcão e Jardel. Portanto, aqui um 11 obviamente extremamente ofensivo. Não é que este 11 fosse possível jogar juntos, mas acho que são os 11 grandes jogadores, se calhar, desta geração mais recente. Já agora, um paralelismo muito engraçado é que, de facto, aqui vê-se já a mudança dos tempos, porque se ainda víamos na geração que tu apresentaste aí, Dragão 27, com muitos jogadores da formação, não é? Nomeadamente o João Pinto, nomeadamente o Jaime Pacheco, o Oliveira, o Rui Barros, portanto, o Fernando Gomes, muitos jogadores. Aqui já houve outro momento, digamos que aqui foi mais um momento de o Futebol Clube Porto fazer de quem vinha de fora jogadores a Porto, que também conseguia, que agora se torna mais difícil, mas conseguia. O Hulk foi um jogador a Porto, claramente, e ficou sempre a Porto, não é? Pois, exatamente. E pronto, e a capitanear esta equipa, lá está, como eu disse, o Jorge Costa, como já tinha referido. O treinador só desta equipa, também difícil, mas claramente tem que ser o José Mourinho. O José Mourinho, de facto, ele era o Special One, não é? O Mourinho chegou aqui e revolucionou também o Porto na altura. O Porto jogava um futebol muito fraquinho, muito banal, e aquela declaração mítica dele que nós em condições normais vamos ser campeões e em condições anormais também vamos ser campeões. Isto espelha o que é o Futebol Clube do Porto. Ele, não sendo portista, certamente soube interiorizar esse espírito. E o Porto partiu para uma jornada, se calhar, irrepetível na história, com conquista de Taça UEFA, Liga dos Campeões, em 2 anos consecutivos. Claro que o Porto também teve grandes treinadores a seguir. Deixa-me só dizer isto, relativamente ao José Mourinho, eu diria que durante 20 anos, ele foi o grande treinador português. Exato. O grande treinador português, e depois tornou-se o grande treinador europeu. Sim, e mundial. Até o grande treinador mundial. Até o grande treinador mundial. Um homem com uma capacidade impressionante. Também um estudioso, porque ele tinha mesmo formação superior na área do desporto, mas uma pessoa inteligentíssima e que, de facto, como tu disseste muito bem, fazia de uma equipa simples uma grande equipa, não é? Exatamente, isso é que era a grande marca dele. Mas pronto, claro que também houve grandes treinadores, não é? A gente também se lembrou naturalmente do André Vilas-Boas, mas o André Vilas-Boas, apesar de ter feito um ano de sonho, ficou só uma época, portanto não é tão marcante, fugiu logo, não é? Da equipa depois de ter ganho tudo, e o Mourinho não é? O Vítor Pereira também taticamente muito forte, e naturalmente o Sérgio Conceição, depois desta crise toda, também acaba por ter aqui uma palavra da nossa parte, mas de facto destes todos destaca-se de longe o José Mourinho. Está assim terminado, foi este o nosso 11. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Dragão 27. Não, agora também naturalmente que pomos à consideração da nossa audiência também para se pronunciar e também achar se partilha a mesma opinião ou não, não é? E até seria curioso ouvir duas gerações também aqui. Se calhar quem nos ouve é mais uma geração jovem, mas se calhar uma geração mais velha também era bom que se pronunciasse. Sem dúvida que sim. Não, e o Porto nasce nessa geração, não é? Portanto, é uma geração sem dúvida fundamental para o que é o Porto hoje em dia. Exatamente, para a grandiosidade do Porto hoje, sim. Portanto, pedimos-vos isso, então comentem, deixem o vosso melhor 11, ou digam se concordam ou não, mas deixem também o vosso melhor 11. Gostávamos também de ver esse exercício da vossa parte. De resto, já sabem o habitual, subscrevam o canal se ainda não fizeram, obrigado aos que têm subscrito. Partilhem com os vossos amigos, redes sociais, sigam-nos em todo o lado, ajudem-nos a crescer aqui o nosso canal. Nós vamos avançando assim com vídeos diferentes, uma vez que temos de facto o campeonato parado, e vamos estando presentes, por isso até lá. Até lá e boa saúde para todos.